espera que o sol já venha. Que legal. E também tem gente que está do mesmo lado que você, mas deveria estar do lado de lá. O que que isso traz na sua história de vida? Porque, assim, dentro da discussão, rolando muita gente, né, com esse problema e envelhecer gente sã, né? São pessoas que não nasceram com isso, pessoas que são sãs, elas já se divertiram por algum momento da sua vida carente, né? Uhum. Mas a escuridão já vem pior. Então, assim, o máximo, o esforço que eu estou fazendo de recuperação, eu tenho que lembrar dos dias que eu passei. Legal, legal. Muito E bom. as pessoas que estão do meu lado, mas deveriam estar do lado de lá. Uhum. Entendeu? Não tem mais que ficar por perto. Show. Uma Essa é a minha escolha, né? sensação. Uma A minha história. seleção, né? Porque Muito quem bom. acredita sempre alcança. Uhum. Tem mais alguém que queria falar? Ó, se bater aquela cosquinha, pode falar. À vontade, pode falar. Vou só apresentar rapidinho um pouco do que eu tenho como conhecimento, que é Por assim, favor. eu me considero, depois da minha formação, eu tive uma preferência na minha vida que foi a literatura, Uhum. e daí em diante eu resolvi partilhar isso com mais gente, e daí eu criei um canal no YouTube. Show, fala Então, do seu canal, foi conta aí isso pra gente. que eu consegui realmente ver motivações onde não tinha. Uhum. Eu comecei a enxergar a vida de uma outra maneira. Tanto é que eu escolhi duas vertentes para minha vida. Uma que foi a poesia, muito voltada para o lado do amor, e outra parte da literatura. E no meu canal tem vários vídeos explicando temas assim diversos sobre poesia e literatura. Ontem eu escrevi com um garoto da CT um poema Uhum. muito bonito, só que não vou lembrar aqui agora, mas dá para falar brevemente o que eu tenho comigo e que eu vejo todos os dias que eu me deparo, que são as alegrias da vida. Show. Então, em muitos momentos, não tem porque a gente está triste se a gente tem a graça de Deus com a gente. Não tem por que eu estar triste, sendo que eu me deparo todos os dias pessoas com dificuldades muito maiores que a minha. Então, não tem por que eu estar triste, sendo que minha família me deu a oportunidade de mais uma vez estar me recuperando. É assim que eu enxergo a vida e que eu me deparo com muitos irmãos, muitos amigos queridos. Né? O Gustavo é um deles que eu considero faca. E eu tenho isso de uma forma assim eloquente comigo, até foge de mim. E eu capto ela de novo. E em meio às dificuldades, né? Porque a vida não é fácil. Minha mãe costuma falar para mim que a vida só é dura para quem é mole. E eu tenho isso como verdade. E eu estou apresentando esse lado para vocês. Até ontem eu estava falando com o Danilo, e ele se interessou bastante, que é a questão do meu canal. É um nome em inglês, é meio complexo, mas é um nome bem chiclete, assim, se você acessar, você consegue. Passa o nome do seu canal aí pra galera. Legal for. Give are legal for. É Gui muito legal para alguém. Um poema, aquele que você lembra e que é muito legal. Marca isso para nós. Eu posso improvisar, mas acho que não ficaria tão bom quanto vocês acessassem lá e vissem. Entendeu? Mas dá uma palhinha pra gente, que não conheceu no canal. Eu não vou lembrar. Não tem problema. Se você lembrar, você traz de volta. Se durante o processo que a gente estiver conversando, você lembrar. Legal, legal, legal. Mas se lembrar, a hora que você lembrar, você fala, olha, chegou aqui, aí você dá um alô, e aí você já, né, fala com a gente. Mais alguém quer bater um papo? Você quer falar? Beleza. Vou levar uma mensagem do livro que eu carrego. Por favor, deixa só ele terminar aqui. Se você quiser sentar ali, ó, para ir mandando aí a mensagem. Fala aqui, ó, que aí o pessoal te vê, te escuta. Você tem ver, você é tímido? Não, não é tão tímido. Ó, porque aqui nós temos gente que está lá e o pessoal que está em casa. Tudo em você tem utilidade. Seus olhos indicam a direção a tomar. Suas mãos propiciam-lhe o trabalho adequado. Seus pés sustentam o caminho.
Seu estômago garante a manutenção do seu corpo. Seu coração é vida em você. Seus ouvidos abrem-lhe a porta para o mundo da relação. Sua boca dá-lhe a sagrada oportunidade de manifestar-se. Sua mente é fiel instrumento de evolução. Nada há sem utilidade. Você está destinado a ser útil. Não fique parado. Sirva, trabalhe, haja. Deus lhe abençoe os dias. Convencer-se que deve ser útil é bom sinal de progresso. Bacana, olha só. Mais alguém tem uma contribuição aí pra gente? Sua mãe a essa hora já está chorando? Ó, falar em mãe, já está no Coração Multiplicador, o link, e no Bom Dia Família, no Gratidão, para o pessoal que trabalhou, já está aí com o pessoal. Legal, legal. Você quer falar alguma coisa do lencinho? É, ela tem sempre umas coisas legais aí para trazer. Você hoje não quer falar, nosso mais animado dos... Não. Hoje você está quietinho, Maria? Não, tá, Maria, na próxima vez, me anima, o fundão aí, o do bigode, a Mirielle, a galera da CT. Hã? Ah. Ó, você precisa pôr ali, senão o povo não vai saber sobre o que é que ela está falando. É. Uhum. É interessante, né? O que que acontece, né? Que de repente... Se você analisar bem, é mesmo, né? Eu me sinto agora uma dela, uma boa colheita, mais maravilhosa, mais. Entendeu? Show. Porque, assim, É. aproveitando o gancho da dona Jane, quando nós chegamos na CT, a gente chega dentro de um casulo, a gente não quer falar com ninguém, não quer. E aos poucos, eu acho que a entrega ao programa, ela vai fazendo a gente renascer. Então, em constante evolução, hoje nós encontramos borboleta voando. Olha que lindo. Saindo da treva para a luz, assim. Bacana. Escuridão, na sombra da escuridão. E hoje podemos ser enxergados como seres de luz. Eu creio que eu tive visita da minha família domingo e eu vim de um trauma com o meu irmão mais velho e eu pude enxergar o reflexo de todo o trabalho que tem sido feito através do primeiro dia que eu entrei na CT, foi os olhos dele cheios de lágrimas e falar, cara, me perdoa. Show. Eu fiz, continua bem. Hoje eu tenho orgulho de falar com você. Nossa, que bacana. Que bacana. Foi um momento muito forte em família, onde nós podemos sair para almoçar juntos. Então, eu pude ver o arrependimento e pude entender que eu fui um causador de tudo. Toda a reação que ele teve no momento foi sobre a minha ação, sobre as minhas ações de insanidade. Uhum. Ele conseguiu ver o arrependimento, conseguiu ver a transformação em mim, poder se arrepender. Foi mágico, porque eu tenho 40 anos, ele tem 43 anos, e nós vivemos dentro de um quarto, dividindo o mesmo quarto, morando na mesma casa, sem se falar e sem se olhar durante 7 anos. Poxa vida, olha aqui, olha só essa complexidade, né? Já valeu, porque é um estado de reconciliação que exigiu muito, né? Exigiu bastante, muita percepção, né? Principalmente da minha parte, entender que muitas vezes, quando eu me achava, igual eu falei na reunião passada, eu me achava rejeitado, na verdade, hoje eu entendo quanto eu rejeitei
mais quer estar do meu lado, que sempre emanou grandes planos, sempre falou, cara, eu tenho um plano de te levar para Santa Catarina, eu queria estar do teu lado sempre, mas eu sempre... Saía, né? Corria. E eu achei super legal essa sua fala aí com o que ela falou relacionado à borboleta, né? Esse logo da Vida Livre, que é o logo da borboleta. Ah, o Marcos não falha com o cafezinho amargo, hein, Marcos? Obrigada, Marcos. E esse logo, ele nasceu exatamente com essa história de borboleta, né? Casulo, essa borboleta saindo, né? A gente vê que lá no fundo tem uma mandala, assim, mas ela é mais o casulo, assim, que saiu, algo assim. Porque antes, quando eu fazia algumas palestras, eu sempre contava a história, o contozinho da borboleta, né? E aí, nesse conto da borboleta, eu sempre dizia, né, para as pessoas da borboleta no casulo. E é um conto antigo, eu ouvi e todo mundo deve conhecer. E as pessoas diziam que a borboleta no casulo, porque a borboleta no casulo está se fortalecendo porque quer voar, né? Mas chega um tempo que aquela largatinha, a largata não é tão bela quanto a borboleta, né? Ela até, eu, por exemplo, tenho pavor de largata. E a largatinha, enquanto ela é uma largata, a gente não consegue enxergar nela a beleza de uma borboleta. E ela passa aquela fase dela de largata e depois ela se transforma num casulo. E na fase que ela é casulo, aqui, quando a gente abriu esse salão, tinha vários casulos assim, grudadinhos, tudo quanto era canto. E ele parece que é uma coisa morta, que não vai acontecer mais nada dentro daquele processo. E aí você pega e vê que um dia sai. Nessa história que eu contava, que eu ouvi e passei a contar, não faço a menor ideia quem seja o autor, nessa história, um garotinho via a borboleta se batendo dentro do casulo e ele decidiu que ele ia ajudar a rasgar aquele casulo para ela poder sair, porque ela estava se batendo. E ele foi e rasgou o casulo. Só que, como ele rasgou o casulo, a borboleta saiu com umas asas muito pequenininha, muito pequenininha. Então, ela não conseguia voar e ela morreu em seguida. Foi precoce. Então, assim, eu acredito, né? Para quem gosta de Bíblia, eu sei que deve estar na Bíblia. Como eu sempre disse, eu não sou uma pessoa de estudo bíblico, então deve estar entre Gênesis e Apocalipse. E aí, aqueles que são de estudo bíblico, é só buscar que vocês vão encontrar. Mas diz que há tempo para todas as coisas, né? Ó, ele já é bíblico lá, ele sabe onde está. Eu não sei só essa parte também. Então, não exijam muito que eu só sei esse pedacinho. Que há tempo para todas as coisas, né? E essa historinha da borboleta, ela eu não sei porque ela me impactou, né? De saber que, às vezes, aquela briga, aquela guerra, aquilo que você está fazendo, é o fortalecimento que vai te dar as asas da altura, do tamanho que você precisa para poder fazer o seu outro voo. E não bastando essa historinha de borboleta, eu vi uma outra depois de um tempo que eu já estava me sentindo assim, né, a borboleta, e foi uma historinha que também impactou bastante com a tal da borboleta, que eram pessoas que estavam naquela fase largata, e eu vendo essas pessoas conversando e dizendo que elas seriam assim. Então, eu percebi uma coisa, igual que ela falou, que às vezes tem pessoas que estão do lado de cá, mas que também poderiam estar do lado de lá, que quando a largata disse que ela ia voar, as únicas que não deram risada dela foram as borboletas. Porque as largatas falaram, você está louca, você é doido. Quando a largata diz que vai voar, só as borboletas acreditam, é capaz de acreditar que é a verdade. Quem acredita se alcança. Exatamente, porque ela já passou pelo processo. E olha, então, isso assim para mim se tornou uma crença verdadeira. Não importa, cara, o que você fez, não importa o quanto você acredita que pode ter errado.
Não importa o quanto você pense que não tem jeito, não importe o quanto a sua crença seja tão forte ao ponto de dizer, para mim não funciona, para mim não dá certo. Se em qualquer minuto da sua vida você falar assim, olha, eu acho que essa história da minha vida não combina comigo e eu quero ser de tal maneira, por mais que você possa pensar assim, isso é grande demais para mim, isso não é, eu jamais poderei me transformar naquilo que eu estou imaginando. Cara, você pode ter certeza que tem um monte de borboleta que vai acreditar naquilo que está acontecendo, que já viveram, que já passaram, que já estão vivendo uma outra fase. Então, é muito importante a gente acreditar que você é capaz de, não estou falando mudar, para se transformar em algo que alguém quer, ou porque outra pessoa acha aquilo legal, bonito, mas você alcançar aquilo que você acredita ser o melhor de você, em todas as áreas da tua vida, você acreditar que é possível isso, só é possível você acreditar se você acreditar que a Terra existe. Só é possível você acreditar nisso se você acreditar que o Sol nasce. Só é possível você acreditar nisso se você perceber que uma criança nasce pequenininha, cresce, caminha e anda, e que a vida realmente ela é esse movimento de transformação, de evolução, e que você está caminhando para ser o seu todo completo na sua totalidade. E que você não está só, porque nós não fizemos, da hora que nós chegamos aqui, um esforço sequer para a grama que está ali fora crescer. Então, precisamos crer que essa força é capaz de fazer a gente se transformar naquilo que nós somos. E ser na sua totalidade plena. E eu sou grata mesmo, sabe, por poder participar de cada momento disso. Poxa, se a gente está falando isso, você vai amar mais a borboleta ou mais a lagarta? Não dá, cara, para você fazer essa seleção. Eu posso achar aquela mais bonita e essa não, ou casulo. Tem um monte de borboleta voando aqui, tem um monte de casulo, tem um monte de lagarta. E cada uma dessas fases é única e é divina, porque nós somos especiais. Todo mundo é especial. A gente precisa olhar para o outro com isso como verdade, sabe? Não como poesia. Às vezes você fala, pô, esse daqui não tem jeito. É casulo, tá na fase. Esse aqui não tem jeito. É borboleta. Esse aqui é borboleta. É uma fase. Tudo isso é fase. Mas é fase da mesma coisa, movimentando a gente sempre para ser o melhor, né? E isso é muito gostoso. A gente estava conversando durante toda essa semana sobre as feridas emocionais. E a última que a gente conversou no sábado, deixa eu tirar aqui porque eu preciso da caixinha para me pegar aqui. Vou trazer a caixinha para cá. Dá para ver daí a luzinha? Dá? Tá tranquilo? Ó, a gente conversou sobre uma das feridas emocionais, que é a rejeição. A semana passada falamos várias características dela, o ciclo dela, como ela se instala. Quem não viu, quem quer ver, geralmente a gente deixa no Face, né? Ou vai para o canal, né, ô Letícia? Letícia, perdi a Letícia, deu uma saidinha. Mas a gente deixa no canal lá do YouTube, a gente não tem 1 milhão de seguidor, não, o nosso seguidor é bem pouquinho, mas aqueles que querem ver, a gente também não tem uma gravação espetacular daquelas, né? Não temos, né? Mas o material, o conteúdo fica lá, não é patenteado, todo mundo que quiser pegar um pedacinho. O importante é que a gente faça a divulgação disso, o importante é que quem precise dessa conversa tenha acesso e possa falar, né? E possa aproveitar esse nosso bate-papo. Existem mais outras 4, essa é uma que nós conversamos,
mais outras 4, entre elas o abandono, tá? Essa é uma outra ferida do abandono. E aí a gente tem as outras que a gente costuma conversar bastante, que é a da manipulação, tá? É uma ferida também. E aí nós temos a outra, que também nós conseguimos falar muito, né? Da rejeição, do abandono, da manipulação. Nós temos da traição, que é uma ferida também bastante latente. E temos uma outra, fala aí, Mal. E da humilhação. Tá? Cada uma dessas características, quem está aqui desde o começo, vai lembrar que nós falamos sobre todas elas, e aqui a gente pôs que elas têm uma intensidade, lembra? E ninguém tem uma só. E que elas, de alguma maneira, elas geram algum tipo de recurso. Quando nós conversamos sobre a rejeição a semana passada, nós estávamos falando dela principalmente a nível dos recursos que ela cria e a maneira como nós acostumamos a ser uma pessoa rejeitada. Como é que viviam rejeitados? Vocês lembram da conversa ainda? Ainda está aí? Olha, tá batendo, né? Fazendo batuque, né? Porque eu bato a mão, eu esqueço. Então, a gente sendo um personagem, a gente vivendo de maneira onde eu sou um rejeitado, eu acordo como rejeitado, eu almoço como rejeitado, eu converso com pessoas como rejeitado, eu assumo esse papel de rejeitado, tá? Não importa quais são dessas feridas que nós tenhamos mais latentes em nós, o que é que acontece tem que ter sempre um elemento para elas todas doerem muito forte. Eu preciso ser a vítima. É o único jeito de eu sentir essas dores. Eu preciso me sentir a vítima de alguém para eu sentir essas dores. Se eu não me sinto vítima de ninguém, então eu não sou rejeitado. Sempre tem um autor aqui, percebe? Se eu sou rejeitado, vocês conseguem perceber que aqui existe alguém? O alguém está aqui, nessa frase. Se eu estou rejeitado, alguém me rejeitou. Percebe que se alguém me rejeitou, eu sou o réu, eu sou o culpado, eu sou o vítima. Vocês perceberam que atrás dessa dor tem uma vítima escondida sempre? Eu estava fazendo treinamento com os meninos de curso, tudo de terapia. Quem que estava aí no curso de terapia? Levanta as mãos aí, ó, o pessoal aqui. Estava fazendo o curso, né? Da terapia. E uma das coisas que eu falei que é muito importante é sair desse lugarzinho, coitadinho de mim. Coitadinho de mim. Ah, mas eu tenho direito. Eu tô certo. O outro realmente fez isso comigo. Beleza. A sua dor não sara se você estiver certo, ok? Vocês concordam ou discordam? Está certo, cura a tua dor? Não cura, certo? Ah, mas eu tenho direito. O direito que você tem cura a sua dor? Também não curou sua dor. Ah, mas eu só vou sair disso quando eu ver ele numa situação bem pior. A vingança. Percebeu que tem isso? A vingança cura a sua dor? Então, quando eu estou pensando em algo de vingança, eu estou pensando assim, eu quero que ele sinta uma dor igual ou maior do que a minha. Mas e a minha?
Eu vou continuar com a minha. Eu vou continuar com a minha. Oi? Não vai adiantar nada. O outro está com dor e agora eu também. E agora eu também estou com dor. Nós dois estamos com dor. Não foi muito produtivo esse estado. Não é isso? Então, esse vítima é muito importante que eu resolva. Quando... Pode falar? Eu acredito que o momento certo é você canalizar a dor, né? Porque a dor, eu acho que ela é inexprimível. Ela não tem uma maneira de você expressar a dor com sentimento. Sim, existe uma maneira de você canalizar essa dor para que você não transfira a mesma, né? Sim, sim. Mas quando a gente fala em curar uma dor, uma ferida emocional, é igualzinho uma ferida física. Você tem alguns processos. Por exemplo, tem ferida que ela é tão profunda, você tem que tomar uns pontinhos, não é isso? Para ajudar. Mas o que fecha essa ferida não é algo que você faça. Por exemplo, é a derme, tudo ali vai se multiplicar, outras células, você vai cuidar para que outro tipo de bactéria não infeccione. E quem está mexendo e fechando essa ferida é o seu próprio metabolismo. Já perceberam? Que é ele que faz? Você não faz a casquinha, você não tem um controle de falar, fechou, agora para de sangrar, tal. Não, aquilo tem o tempo e o próprio metabolismo automaticamente, independente da tua vontade, ele está agindo ali e está arrumando. Você pode colaborar. Essa questão da ferida emocional, a gente tem que entender ela do mesmo jeito. Ela é um golpe, um machucado na nossa alma, muito grande, e ela fica doendo. Por isso que a gente está em sofrimento, porque aquela ferida está doendo, ali está machucado. Ah, eu fui abandonado, ou me entendi abandonado, não significa, lembra que eu falei? Que a outra pessoa tenha feito. O que significa é que eu fiz essa leitura, que eu fui abandonado com aquilo que aconteceu. Não é isso? Ó, só para entender como que é tão importante que eu recebi essa informação e eu fiz a leitura, que às vezes vocês vão ver pessoas que foram abandonadas, já conversou com alguém que você está olhando a vida da pessoa e você fala assim, poxa vida, né? Essa criança, os pais não ficam com essa criança, não dá atenção, não leva para lugar nenhum, está sempre abandonando a criança na mão. Já viu uma conversa parecida, algo parecido? Você está dizendo que ali é um estado de abandono, concorda? E às vezes você vai conversar com a pessoa que você acha vítima deste abandono e ela não vê isso. Ela não se sente abandonada com aquele comportamento, daquilo que está acontecendo. É um julgamento seu. E para ela está muito bem, tranquilo, não está acontecendo nada. Muitas vezes você não é abandonado, mas você se sente assim. Você se sente. É uma sensação só sua. Então foi uma leitura que você fez. Geralmente, principalmente na fase da infância, o abandono, ele traz um sentimento muito grande de carência, falta de afeto, de amor, de proteção, de segurança. Ele caminha em cima dessas ápices, a figura do abandono. Você se sente carente, que não é amado por ninguém, que as pessoas estão ali, mas você está sozinho, precisa de afeto. Tem um sentimento de insegurança, de falta de proteção, que não foi protegido, medo. Esse sentimento medo, ele é muito característico dessa ferida do abandono. E pode ter acontecido porque você estava no quarto, porque você foi dormir sozinho, porque seus pais foram ver TV e você se sentiu
em estado de abandono. Que ali você não teria ninguém para te proteger de nada naquele momento. Que naquele instante você estava sozinho. Só que essa dor veio. Só que essa ferida, ela não ficou só dessa vez. Houve outras vezes na vida a qual você foi abandonado, ou alguém te deixou, ou você ficou sozinho. É característica dessa ferida um medo insuportável da solidão. É importante saber de onde que veio esse abandono, essa rejeição, traição. É importante saber. Olha, Essa história. quando a gente constrói inteligência emocional sobre uma dor, é mais fácil você curar uma ferida sabendo onde é a fonte dela, igual no corpo, né? Tá doendo tudo. Você vai tomar um antibiótico, mas você não sabe exatamente onde está. Se você souber onde está, você pode ajudar que cicatrize mais rápido, que limpe mais rápido, que cure mais rápido. Então, é muito importante, durante o processo, às vezes, terapêutico, eu trabalhei muito com processos, usei muito hipnose para esse processo. Eu não indico hipnose para tudo, mas em alguns processos é muito importante hipnose. Mas eu estou falando de uma hipnose clínica, não estou falando de hipnose mágica, aquela coisa toda, não. Que é você conseguir fazer, pelo menos, com que você chegue até onde você se lembra quando foi a primeira vez que você teve contato com esse sentimento. Que você se lembra desse sentimento. Muita gente, às vezes, é quando foi deixado na escola, aquele monte de pessoas diferentes, e que você estava ali sozinho, sem proteção, e você teria que enfrentar. Outros ainda é muito mais cedo do que isso. Outros tiveram reflexo da própria mãe no útero, aquele estado de outras mães, às vezes, têm depressão pós-parto e não quis chegar e você sentiu. Mas é mais comum você ter lembranças entre a idade de 4 e 7 anos. É mais comum um dia que você... Em algum dia, você lembra na sua vida, você passou a ter medo do bicho-papão. Em algum dia isso aconteceu. Com a maioria de nós, não é isso? A gente não se lembra exatamente quando, mas esse dia foi um dia apavorante, porque nesse dia não teria ninguém para enfrentar o papão com você. Ninguém. E as pessoas que poderiam lhe proteger não estavam ali. Exatamente, é bem provável. É bem provável. Porém, o que é importante nesse estado é que naquele momento você estava só. E como nós falamos, isso vocês lembram, né? Não vão esquecer, né? Dentro do método, sim, esse é extremamente importante que a gente nunca esqueça. O nosso estado consciente, não é isso? Acessa o nosso inconsciente para tudo. Onde está a caixa preta de registro. Então, solidão é igual a abandono, e abandono e solidão é igual a medo e desespero e pavor. Você entendeu como que vai fazendo as conexões neurais? Elas vão dando resposta assim. Então, agora eu não tenho condições de deixar uma pessoa ir porque eu me sinto abandonado. Aí é o primeiro momento da dependência afetiva de relacionamento. Eu não estou naquela relação porque nós somos companheiros, parceiro e existe uma troca. Mas se ele for, eu fico sozinho, e sozinho eu fico com do papão. Do papão. Tá? Então, muita gente vai fazer esse ciclo de vida sem conseguir deixar um relacionamento construtivo ou não, porque a solidão é o pior pesadelo que ela pode ter na vida, é o medo de ficar sozinho. Você ia falar alguma coisa, Mirielle? Não, né?
Ah, você falou junto? Ah, então tá bom. É o medo de ficar só. E o medo de ficar só. Entenda uma coisa, é natural, por instinto, que não estejamos só. Nós crescemos e entramos biologicamente num ciclo de reprodução onde devemos nos acasalar, não na CT, tudo bem? Belezinha para todo mundo aí? Tá? Tá? Ah, né? Só para deixar claro, né? Só para deixar claro essa história. Mas é o ciclo natural de vida. Instintivamente, onde está o instintivamente aqui? Lembra? Ó, a gente já conversou. Instintivamente, no automático, fora dos nossos registros construídos por aprendizados externos, instintivamente, como a grama que cresce, nós somos um ser que se multiplicou em células, que se tornou essa coisa maravilhosa que vocês estão vendo aqui conversando. E esse ser maravilhoso tem necessidade de perpetuar sua espécie, de continuar gerando a vida. Isso é instinto. É natural que eu busque um parceiro e é natural que alguns sentimentos vibrem mais forte do que o que eu possa compreender nessa intenção. O que eu estou falando aqui são dores. Ah, ele arrumou um relacionamento, mas é um relacionamento de sofrimento. Todos os dias ele apanha, todos os dias ele é diminuído, todos os dias sua autoestima é esmagada, todos os dias ele se sente pior ser humano do lado daquela pessoa. Porém, existe algo muito pior que ele não consegue deixar essa relação de sofrimento. O medo de ficar sozinho. E esse medo ele é tão apavorante. Você percebeu que agora esse medo é um trauma? Ele se permite a qualquer abuso emocional, físico, financeiro, mas ele não vai sair. Pensar em estar só é horrível. Esse tipo de compulsão, essa dor de abandono, ela pode ser tão latente, tão forte e tão grande, ao ponto de, mesmo ele estando com alguém, ele se sentir só. E aí essa pessoa passa a fazer coleção de pessoas. Quanto mais gente, melhor. Vocês conseguem perceber que não dá para essa pessoa curar esse sentimento, buscando mais pessoas para estar do lado, mais gente para estar com ele? Isso pode acontecer dessa pessoa, inclusive, ter problema no relacionamento monogâmico, que é aquele a dois, não é isso? Que você se dispôs a viver somente com esse como casal. Nesse tipo de relação, uma ferida muito forte de abandono, ela pode trazer problemas. Porque tem pessoas que precisam ter mais 3, 4 relacionamentos afetivo, marital, ao mesmo tempo. Sem censuras, tá? Que a gente estava comentando a possibilidade de ser. Isso ocorre muito dentro disso, porque o estado de carência da pessoa é tão grande que ninguém é capaz de suprir a atenção daquela pessoa ao ponto dela sentir que o outro está ali, ela não conecta com o outro. Não consegue sentir a conexão de que tem gente perto, de que tem pessoas por ali, de que ela realmente não está sozinha. Se o outro, Marielso, estando aqui, e eu ainda não consigo sentir presença do Marielso, é difícil. Imagina quando eu falo para essa pessoa, em outras forças, Deus, anjo, poder superior, ou seja, qualquer coisa, aí é que esse está bem distante mesmo. Então, ela consegue se sentir nesse estado de solidão constante, muito duradouro. E como a gente precisa exercitar isso? Uma das coisas é a gente buscar esse momento. Pode falar, pode falar.
da maneira que eu entendi. Quero água enquanto ele fala. Coisa desse tipo já. Então quer dizer que quando a pessoa de abandono, ela vive um relacionamento abusivo, até porque ela necessita da atenção do outro e tem medo de perder. E muitas vezes ela busca um relacionamento fora, não por necessidade física, por querer trair, é por carência e por, de uma certa forma, querer ter mais atenção ainda do outro. Isso, é diferente de alguém. Você me entendeu? Eu quero mais Entendi. atenção do Maurício, eu vou fazer isso porque eu quero mais atenção dele. Também. Mas a pessoa tem um padrão de necessidade de atenção de todo mundo tão grande, que ela não só busca, é diferente do padrão de alguém que está num outro relacionamento, depois você tem ferida de traição, que lá na ponta a gente vai falar, que é diferente, mas esse tipo de pessoa, ele não consegue sair daquela relação e fazer uma outra escolha, entendeu? Para ele, o estado de deixar, essa palavra deixar, é quase impossível. Essa mesma ferida, ela vai tomar proporção ao ponto da pessoa pode se tornar acumulador. Porque aí ela tem mais, porque o sentimento dela de vazio é muito grande, então ela precisa tentar preencher. Pode falar. Esse abandono, esse medo, é proveniente de algo que aconteceu na infância. Necessariamente, não estou dizendo que seja lá na infância, mas do 1º aos 7 anos, nós aprendemos todas essas feridas de alguma maneira. Então, as chances é bem grande que esteja lá a primeira contato. Porém, cada uma dessas feridas teve um impacto. Em algumas pessoas, esse impacto foi mais latente, uma delas. E à medida que ela vai passando na vida e vai cutucando essa mesma ferida durante muito tempo, que nós já conversamos, porque o ciclo emocional dela sempre vai fazer com que ela viva como um abandonado, como foi com o rejeitado. Ela não consegue sair desse ciclo, porque ela vive dessa maneira. Eu ia falar, a questão do rejeitado, na reunião passada a gente estava comentando, aquela pessoa, tem 10 pessoas aqui, se uma não dá atenção, é para ela que nós temos foco. Da mesma forma, essa pessoa do abandono, também, ela tem aquela necessidade maior de estar perto daquela pessoa que mais traz isso para ela. Mas o estado de solidão e de deixar, ela vai construir a mesma coisa. Geralmente são pessoas que foram largadas no altar, que o namorado namora um tempo, larga e deixa. Todo mundo a deixa em algum lugar. Todo mundo a abandona em algum momento. E aí a gente entrou no ciclo do vício emocional do abandono. E como essa pessoa não consegue, como que ela não é a vítima? Então... Ela não é vítima. Ela não é vítima, porque enquanto, o que é o vício dela? Por isso que eu trouxe a palavra vítima. É ser a vítima abandonada. Essa é a emoção tóxica que ela é viciada. E ela vai conseguir provar isso de novo. Oi? Agora é gostoso, ela é a vítima agora. Sempre. Então ele acostumou uma vida onde ele é vítima e de abandono. Pessoas também com essa ferida latente, elas terão outros tipos de tendência. Uma delas olha que loucura, se o vício, primeira fase do vício, eu quero a atenção de todo mundo e não desgrudo, a carência é extremamente latente. Segunda etapa de ferida de abandono, eu busco mais pessoas para não sentir só, não sentir abandono, mas eu só tenho essas pessoas
se eu for vítima abandonada. Então, quanto mais as pessoas chegam perto dela e falam, nossa, tadinho, largaram ele sozinho. Ai, você fica, eu fico. Vamos brincar com ele, tadinho, porque a mãe dele não tá. Vamos dar atenção para ele. O bichinho só fica sozinho. Só... Ué, Marielson abandonado. Marielson abandonado, né? A gente gosta de Marielson abandonado, né? Quanto mais pessoas chegou, você percebeu que agora ser vítima traz algo de bom. Tudo bem? Ser abandonado traz coisas boas. Dói, mas traz coisas boas. E se eu não me sentir abandonado? Eu vou ter que começar a ser forte, porque a característica do abandono não é o medo, não é o sentimento de desproteção que não tenho. Se eu não sou abandonada, eu vou ter que me tornar uma pessoa autorresponsável, que eu me protejo, que eu sou uma pessoa que construa a minha própria proteção. Mas aí não, eu espero do outro essa proteção, esse carinho, esse acolhimento, e o outro me abandona. Isso dói, mas me licita. Eu sou vítima. Eu sou vítima. A minha dor, ela machuca, mas ela me traz compensação. Estou recebendo recompensa por aquilo. Vamos pensar numa relação casal. Quem é namorado, é casal, levanta a mão, pode ficar tranquilo, vocês não vão lavar louça, não. Pode isso, pode aparecer, né? Pode aparecer que vocês não vão pegar na louça, não, tá? Você já percebeu quando você diz para o outro assim, poxa vida, você não me deu um pingo de atenção hoje? Não esses casais aqui não falam essas coisas. Só em outro país que falam isso. Aqui não. Aconteceu um caso com você, marido? O que foi, marido? Ai, meu Jesusinho Cristiano. Ai, meu Jesusinho Cristiano. E ela foi assim, caminhando. Olhando, né? Presta atenção, ele vai sair, né? Gerar atenção no telefone, mas ninguém me dá um jeito. E vocês perceberam que a voz é bem assim como ele contou agora? Quando você não deu atenção e o outro está no estado de abandono, qual que é a natureza da nossa avó? Oh, meu amor, imagina, meu amor, eu não te dei atenção. Você viu como você faz guti-guti? Você percebeu como você faz? Foi guti-guti, né, amor? Foi desse jeito. Então, você está entendendo? Só que você vai passando por vários guti-guti. Então, o vício não está porque a dor só é forte, porque vem um comportamento externo que reforça essa sua condição de ficar assim. Só que quem tem dor latente do abandono, vicia nesse estado. É nesse estado vitimizado, de abandonado, que vocês vão ouvir aquelas cenas mais tristes entre o casal. Imagine, você me largou lá na festa. E eu fiquei lá. Eu nem conhecia ninguém. Você entendeu? Que o tempo inteiro. Só que isso traz de volta o quê? A atenção do outro. A atenção do outro. Isso numa quantidade extrema, judia. Mas eu sou viciado nesse sentimento. Eu não sei o que fazer se eu não me sentir abandonado. Até para manter a relação, eu tenho que me sentir abandonado. Então, a primeira fase, eu quero atenção. A segunda fase, eu já preciso de mais atenção, muito mais do que aquela que eu tenho.
aquela que eu tenho, ela já vai ficando pouco, eu vou querendo mais, vou querendo do filho, vou querendo do cachorro. Se o cachorro abandonar o rabo para o Mariel, se não abandonar para mim, nossa, por que esse cachorro não gosta mais de mim? Agora está gostando só do Marielso. Tudo vai tendo esse peso muito grande. Eu sei que vocês não passam por essas coisas, né? Você passa, né? Mas vai sentindo esse peso muito grande. E aí a pessoa busca, às vezes, em relacionamentos fora, maneira de preencher isso mais, porque ele está se sentindo. E aí já dá para vocês entenderem o enredo. Por que eu estou com alguém lá? Porque você não me dá atenção. E o outro continuou culpado, lembra? Se tem uma vítima, tem que ter outro culpado. Qual é o comportamento se a pessoa, como eu não é uma vítima? Geralmente eu só arrumo alguém que vira uma vítima na minha vida. Eu não aguento, já não tenho mais paciência. Muito tempo. Qual é o meu comportamento adequado para mim fazer com que a pessoa perceba aquilo? Qual é o processo dela mesmo? Ela está se fazendo, ela está louca, você não me dá atenção. Me dá atenção no seu horário de dar atenção. O dia inteiro eu não posso. Eu, pelo menos, sou assim. É o meu comportamento que é errado, não dá, eu já começo a chutar o pau da barraca. Aí a pessoa entra, ela está entrando naquele processo que é o que a gente estava falando depois, que é um padrão. Veja só, eu quero me sentir vítima com você. Eu acredito, inclusive, minha mente está dizendo que se você me ama, você vai me dar atenção o tempo inteiro. E que toda vez que eu sou vítima, eu recebo guti-guti, eu recebo amorzinho. Toda vez que eu me sinto abandonado e que eu me mostro esse abandono, que eu revelo esse abandono, que eu escancaro esse abandono para a pessoa que está me abandonando, com o olhinho, a comunicação nem sempre é verbal, tá, gente? Faz olhinho, carinha de gatos de bota, biquinho, chora, às vezes só choro, que você tem, nada não, que você tem, nada não. Isso está alimentando. Poxa, então se eu chorar o dia inteiro, ele não sai. Ele fica aqui o dia inteiro perguntando para mim o que eu tenho, eu dizendo nada não, o que eu tenho, nada não. Mas eu estou ali. Então já experimentei quase o dia inteiro desse sentimento de abandono. Nesse sentimento a pessoa beija, vem, traz um moranguinho, um bichinho. E aí eu estou ali, olha, o dia inteiro. Então agora eu estou viciada, só que você vai entender que no começo eu queria atenção, mais atenção, sua não dá, quero de mais gente, mais atenção, tô tendo, não está sendo suficiente, porque está doendo. Entenda que ao mesmo tempo que eu estou recebendo, eu estou aumentando o meu papel de abandonado. Então aí agora o que eu preciso? Eu preciso realmente que você me abandone. Eu vou fazer até você me abandonar, que é o que você está dizendo. A pessoa já entrou nesse ciclo vicioso, ela está forçando você a ir embora. E mais, pessoas com ferida de abandono não terminam a relação nunca. Ela vai forçar até que você vá embora. Porque quando você foi embora, ela entrou no ápice da dor dela. Eu fui abandonado. Aí é o êxtase que ela entrou do abandono. Entendeu? Nenhuma atenção supriu e agora ela está em êxtase de abandono, que é aquela dor intensa, latente, sofrendo, interminável, aquele câncer de abandono, de sofrimento. Então, é um padrão, um ciclo que ela vai ficar repetindo, a menos que esse ciclo seja quebrado, a menos que ela termine. Eu vou apagar aqui, tá? Para a gente poder falar agora de como nós poderemos começar a pensar em desmobilizar esse ciclo do estado de abandono, tá?
Então, o que é que esse personagem quer? Ele quer sentir mais dor, mais sentimento de abandono. Então, ele tem que recair quando ele começa a perceber no padrão dele essa recaída. Que ele está num relacionamento, o relacionamento está sustentável, mas que ele começa já a procurar. Porque quando você começa a viver sem a ferida, você se perde, está faltando aquela sensação. Nela você já conhece, ela é uma dor conhecida para você. Então, quando você começa com frase, oi, você não ligou hoje? O que aconteceu? Qual é o sentimento que você está? Você percebe ele, que ele está ali, que ele já entrou em cena e que você já está agindo dentro desse estado emocional. Então, é sempre no si que a gente começa pelo comportamento, né? É mudar um comportamento de abandono. A gente já começa a fazer a mudança aqui, ó, no comportamento. Qual é o comportamento que eu estou? Se você só der uma freada no seu comportamento, na hora que você para o comportamento, você sente a dor. Aí você entra em contato com a dor, porque você não vai ter o comportamento, então a dor vai ser bem gigante mesmo. A dor emocional, ela vai estar lá. Aquele estado de sentimento de que essa pessoa não está te ligando. Porque vocês conhecem pessoa que asfixia até o outro ir embora? É desse estado que eu estou falando. Sufoca, 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 até o outro pedir para sair. Enquanto ele não pedir para sair, não vai parar o processo. Então você pode ofertar. Oi? O estado daquilo que ela está querendo provar mais daquele sentimento. Mais daquele sentimento. Alguém se identifica com o que eu estou falando? Já teve percepção dessa sensação de estar nessa condição? A Wanda é a que eu difícil agora de você não vai. Legal, legal, legal. É isso mesmo. São dores tão intensas que elas viram canção, né? E é legal que elas viram canção, elas viram canção. E esse estado de comportamento, a hora que eu quero atenção, é muito importante desmobilizar o mecanismo, tá? Como é que você desmobiliza qualquer mecanismo? Se você falar para a pessoa que ela está nesse estado, ela entra nos mecanismos de defesa. Nega, não, minimiza, imagina, transfere. Quando você faz isso, não é quando eu faço, é isso. Ela vai entrar no mecanismo de defesa já pronto na mente dela, de poder trabalhar, O que é o abandono? O abandono é um estado onde eu não consigo me conectar com o amor do outro, eu não consigo receber essa energia de amor e essa energia não me abastece. Não me abastece. Porque o que eu também tenho de gatilho relacionado ao abandono é eu imaginar que se eu gostar dela, ela vai abandonar. Então, isso também é o fundo do poço, também no final da ferida. É a pessoa decidir que ela vai ficar sozinha para sempre, para não ser abandonada. Então, só sobra duas pessoas, ela e o abandono. Sobra só ela e o abandono como relacionamento. Não sobra mais nenhuma outra pessoa. Para ela não ser abandonada, para ela não perder ninguém, ela decide em algum momento da vida que ela não terá mais ninguém, porque senão essa pessoa vai embora e ela vai experimentar a dor do abandono. Ela escolhe então ser abandonada para sempre.
Tá? E é um jogo tão arquitetado, né, mental. Oi? A morte de um ente querido faz parte Aí é o luto que a pessoa pode entender, a mente pode entender como um estado de abandono. Veja só, desde que partiu, desde que foi, desde que não está aqui, a minha dor pode ser tão grande por essa perca que para eu não sentir nunca mais um vazio, uma perca dessa, um abandono desse, eu prefiro ficar sozinho a ter de pôr outra pessoa de novo na minha vida e viver essa dor da separação outra vez. Tá? Então, essa dor da separação é uma dor típica, né, do estado de abandono. Mas vocês entenderam aí as diversas possibilidades que são esse ciclo e como ele deve ocorrer. No pé dele nós temos duas coisas, não é isso? Ser vítima. Nós precisamos quebrar primeiro o vitimismo. Ele é um dos principais alimentos. Então, chegar a um estado de consciência de que o outro foi, mas não me deixou, saiu, ou não quer conversar agora porque está enfesado, está de rabo virado, não quer falar nem comigo, nem com ninguém, ou está de saco cheio de mim mesmo. É normal, né? Você pode ficar de saco cheio do outro. Desliga o telefone aí, Maria Elsa vai me ligar de novo. Você entendeu? Você não deixou de amar. Não, você só não está disponível para aquela pessoa. Então, começar a organizar essa consciência, que é a retirada do vitimismo. Enquanto ele for vítima, enquanto ele for abandonado, enquanto as pessoas só usarem ele, isso é pensamento típico do abandonado. Só estão comigo quando precisam, porque a pessoa, no primeiro aspecto dela, para estar rodeada, lembra que ela tem essa fase de rodeada de gente? Então ela é muito prestativa, ela dá dinheiro, ela dá roupa, ela dá sapato, ela empresta carro, ela faz tudo isso porque ela quer que as pessoas estejam perto dela. Ela carrega, compra, ela fica ali, ela escuta a pessoa chorando a noite inteira por qualquer assunto, ela está sempre disposta, sempre prestativa. E mesmo que isso desrespeite o limite dela como pessoa. Mesmo que ela ultrapasse o limite dela como pessoa, não tem problema. Desde que esteja aqui. Só que vai ter um ponto da chave depois que vai virar. Que agora é uma caderneta, porque a mente dela está construindo que se eu ficar disponível para você, fazer aquilo que não está à minha altura, fazer mais do que eu posso, me sacrificar por você, você vai me dar uma recompensa por isso. E a recompensa disso é que você vai ficar perto de mim também o tempo inteiro. Que você também irá se desrespeitar. Então você está já guardando esse estado em você e em outras pessoas. Sem limite. Não tem limite. Então você vai me dar isso de volta. Você vai me fazer essa devolutiva. E quando você não fizer, e eu preciso sentir a minha dor, eu preciso retroalimentar a minha dor, eu vou dizer que você me usa. Só quando você precisa, então, que você vem e tira substâncias de abandono. Ali. De qualquer forma. Volta a ser vítima. Então, a luta para ficar nesse local de vítima é muito grande. E isso são os relacionamentos patológicos. Belezinha. Então, atenção na vítima. Toda vítima tem um culpado. Eu tenho que olhar muito bem esse ciclo, que é o que a doença se instala. Para ter um vítima, o outro deve ser o culpado. Aí eu tenho
uma condição que eu preciso desmanchar. Porque se eu desmancho 2 desse gatilho, se eu já não sou vítima e se esse já não é culpado, óbvio que agora já não existe ninguém. Não existe ninguém abandonado. Então eu preciso quebrar essa cadeia aqui. Então, se tem um vítima, se tem um abandonado, existe alguém em sofrimento, que é o que eu quero quebrar aqui o pilar. Eu preciso desfazer os personagens de vítima e desfazer o personagem do culpado. Ah, e você fala, mas então o que eu preciso de uma coisa assim? E aí, se eu falar para você que o remédio aqui é tão mais simples do que aquilo que a gente está buscando, a regra, a raiz quadrada, o quadrado do cateto da hipotenusa, tem 2 tipos de perdão que a gente precisa para resolver isso aqui, ó. Perdão do outro e auto-perdão. Se você não conseguir quebrar com isso, você não sai desse estado. Tá? Perdão do outro, do culpado. Você precisa perdoar o culpado, senão a dor não passa. Mas tem culpado que você não sabe que é culpado. E aí é onde eu falei para vocês que a característica de ir até a última cena e sentir lá que ou foi largado na feira, ou se perdeu no parquinho, e a partir dali teve. E aí você vai começar a perceber quem tem às vezes uma raiva, uma ira, algo relacionado a um familiar, alguém, um amigo, você vai entender que aquilo se deu exatamente. Um amigo andava com você, largou você e passou a andar só com outra pessoa. E algo aconteceu, se você for na cena, o eu de hoje. Hoje você tem recurso? Hoje você tem recurso. Mas é o eu de hoje tem que visitar esse ser humano lá na linha do tempo, olhar para aquela cena na linha do tempo, quando foi que ele se sentiu daquele jeito sozinho e que a pessoa foi, e olhar para o cenário, porque aquele dia você olhou com o olho da criança que estava lá. Hoje você vai olhar com o olho do adulto que está aqui. O seu olhar vai ser diferente para a cena. Mas até você fazer isso, você vai enxergar como aquela criança machucada, porque ela estava machucada lá com aquela cena e todas as outras cenas que foram vindo depois, durante todo esse ciclo que nós acabamos de falar, foram tornando mais ferida, mas ela continua com aquela mesma idade emocional abandonada. Então nós precisamos curar a criança interior que continua com a boca aberta, tá chorando desde aquele dia, foi igual com a rejeição, sem parar. Pensa o que é um barulho. Vocês já viram criança chorando? Quando você não pega ela no colo? Entendeu? Essa dor é essa criança que continua chorando. Até hoje com os bracinhos para cima. 2 anos. 5 anos. 6 anos. Você precisa fazê-la parar de chorar. Ninguém vai aguentá-la, nem você aguenta essa dor. Nem as pessoas que se envolvem com você aguentam essa dor. Escrevam, se vocês quiserem se livrar da dor, todas
todas as pessoas que vocês se relacionaram, ok? E que vocês se sentiram dessa maneira, chorando. Lembra aí quantas vezes já chorou? Quantas vezes já chorou? Amigo, primo, família, relações e relacionamentos afetivos, todas que vocês puderem se lembrar, todas que vocês puderem se lembrar. Depois dessa nossa conversa, humanamente impossível que você, quando estiver falando, você não traga a cena e a dor, e humanamente impossível você não dizer: eu te perdoo e eu me perdoo por este fato. Porque mesmo aqui agora, você lembrando, você já vai ver que não teve importância, a importância que você deu. Você está começando a romper o ciclo. Você começou a quebrar. Independente se você quiser processar isso de outra maneira, não, mas esse aqui não vai ter jeito, esse aqui não vai ter jeito. Sabe por que não vai existir culpado de quem foi embora? Porque você sabe que você foi coautor. E aí você vai fazer o quê? O auto-perdão. Por eu ter tirado essa pessoa da minha vida. Já não é ele que está te abandonando. É você responsável pelo que está acontecendo. Tudo bem? Morreu. Ah, mas esse aqui morreu. Então, como não sobrou ninguém para mim ser vítima, eu vou ser vítima de quem? De Deus, Todo-Poderoso, que levou ele embora. Então, estou com raiva de quem? De Deus. Você pode ter uma ferida de abandono tão grande, porque Deus tirou alguém da tua vida que morreu, que você odeia a palavra de Deus. Você não quer falar com Deus, está com birra dele. Mesmo que você chama ele nas horas de desespero, quando o avião está caindo, todo, até ateu, né? Fala, ai meu Deus, né? E todo mundo. Mas você no fundo, tá puto com Deus. Tá puto com Deus. Oi? Até ateu, não é verdade? Ai, meu Deus! Tá puto com Deus. Porque Deus tirou aquela pessoa de você, Ele foi lá e levou você, aquele ser humano de você. Como que Ele fez isso com você? Te deixou ali abandonado, sozinho. Tem muita gente fazendo oração assim com Deus. Por que, Senhor? Porque você levou ele embora, porque você me deixou aqui sozinho, né? E aí você fica ainda num conflito maior, fala, puta merda, né? Para quem tem fé, né? Para as pessoas que são de fé, vai dizer assim, nossa, mas eu não posso estar com raiva de Deus, né? Então como é que você vai fazer esse perdão? Você vai perdoar Deus? Você vai fazer, eu vou perdoar Deus, olha o tamanho da minha arrogância, eu vou perdoar Deus, né? Não, estou falando para quem teve quem morreu. Fica assim, né? Eu vou perdoar Deus, sua mente já grita. Como que eu vou perdoar Deus? Eu sou um Zé Ruela, um bosta, Deus é grande pra caramba. Como que eu vou perdoar Deus? Eu não vou poder fazer. Essa compensação eu não vou poder fazer. Chama Deus no canto. Deus que você conhece, que você acredita da maneira como Ele é, não interessa. Chama Ele no canto, chama Ele de orelhada. Fala, ó, quer saber, mano? Passei a vida inteira, cara, com ódio de você, porque você pegou, levou minha mulher, meu filho, meu cachorro, e eu tô com ódio fulminante de você. Mas hoje eu me liberto desse ódio, porque hoje eu compreendo que você é o dono de todas as vidas, inclusive da minha, que você não tirou absolutamente nada de mim, muito pelo contrário. Ela só se juntou à essência da vida, qual eu também vou me juntar. Conhece alguém com 200 anos? 300? Quem dá mais? Com 400? Olha, quero dizer para vocês que nós seremos todos finados, desculpa. Concordam? Nós já falamos aqui, vou repetir, a vida é uma grande aventura da qual não tem como sair vivo dela. Ponto. É fato. Está com raiva da morte ainda?
ela vai chegar. Como a vida chegou. Não chegou? Ela é parte da vida. Como a borboleta que ela falou no começo. Da lagarta, do casulo, das borboletas voando. Não é isso? E olha, se o seu mundo cair, quando você perder alguém para a morte, levita que você encontra com essa pessoa. Pode levitar. Você vai encontrar com ela no seu coração, no seu DNA, nas coisas que vocês viveram, nas alegrias, raiva, tudo que vocês compartilharam, porque essa é a canção da vida. Ok? Eu agradeço a todos vocês por mais esse dia que a gente teve aqui para bater esse papo. E é muito importante, agradeço a minha mãe, que já se partiu, por me dar essa oportunidade de sentir todas essas dores que eu falei para vocês. O meu irmão que me deixou faz 2 anos, de tirar, sabe? Toda essa dor do luto, da raiva, do sentimento de solidão que ficou, de saber que ele foi, e ó quantas pessoas ficaram, e que é tão importante eu me manter vivo para mim, para vocês e para tudo que está à minha volta, e todo o legado que ele me deixou. Então eu me perdoo, eu perdoo a partida dele. Nosso luto está feito. Tá? Então eu não venho aqui para contar história para vocês, eu venho realmente dividir minha vida. Tá bom? Obrigada, uma boa noite para todos.